Fala aí, rapaziada da Cachorrada Alvinegra, tranquilo? Tamo junto aqui para falar do pré-jogo de Botafogo e Boa Vista. Hoje às 9h30, direto de Bacaxá. Botafogo joga pela terceira rodada, tentando manter o 100% de aproveitamento no campeonato estadual. Botafogo, né, cara? Vem de duas vitórias, uma em cima do Madureira, 1-0. Um jogo que o primeiro tempo a gente até viu algumas coisas interessantes. O segundo tempo o Botafogo caiu muito devido ao calor, também o começo de temporada. O Botafogo jogou com o time titular, né, considerado titular. Nesse primeiro jogo vencemos uma Madureira de 1-0. E depois jogamos no sábado passado contra o Bangu e vencemos de 2-0. Começamos com um time misto, né? Um time praticamente reserva, e depois entrou alguns titulares, inclusive o gol do Botafogo, número 2, foi o gol do Jefinho, fechando o jogo por 2-0 contra o Bangu. Cara, e hoje, né, contra o Boa Vista, o Botafogo vai mandar, eu acho, né, todo mundo achando que o Botafogo deve fazer um rodízio e mandar o time titular lá para Bacaxá. Então vamos hoje poder ver alguns jogadores aí que a gente está continuando aí, como foi contra o Madureira, observar esses jogadores que o Botafogo contratou, que é o caso do Barbosa, o Alexandre Barbosa, o Lucas Halter, que foram contratados, que é o sistema defensivo que mais preocupa a gente, que a gente vai ficar de olho esses dois jogadores que devem jogar hoje, devem começar hoje como titulares, né? Visando esse jogo com um campo diferente, um campo que deve estar bem pesado, que eu vi o jogo contra o Vasco e Sampaio Corrêa, uma grama bem alta, devido às chuvas desses últimos dias. O Botafogo deve ter uma dificuldade, esses jogadores vão sentir muita diferença, a bola vai correr bem menos, contato físico maior. Então eu acho que o Botafogo vai ter uma dificuldade hoje a mais devido aos outros dois primeiros jogos do Campeonato Carioca. Mas nesse ponto, cara, é até bom, né, cara, assim, em termo, né, cara, que fica até perigoso com algumas contusões, alguns jogadores podem se contundir, mas por outro lado você vai poder exigir mais dos jogadores devido aos jogos que a gente vai ter aí. Pode ser que a gente pegue alguns times aí na Libertadores mesmo, que tenha campo um pouco irregular. Tanto que a gente vai começar aí a pré-Libertadores contra dois times que a gente não sabe nem como está o gramado, que é Aurora ou Melgar. Então é bom a gente jogar em outros gramados, outras dificuldades, para a gente poder ter uma noção como o nosso time vai se comportar nesses gramados assim mais complicados. Não vai ser sempre que a gente vai jogar dentro do nosso estádio com tapete, com grama sintética, que é o gramado que o Botafogo está mais acostumado, né? Cara, falando assim da escalação do Botafogo, se ele for por um lado de revezamento, um jogo ele jogou com o time titular, o outro jogo ele jogou com o time reserva, então nesse ele deve ir com o time titular. Provavelmente ele deve jogar com Gatito Fernandes, Lucas Halter, Danilo Barbosa, Alexandre Barbosa, uma linha de 3. No meio campo a gente deve jogar com Vitor Sá, Tietê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo, a linha de 5. E no ataque, Jefinho e Tiquinho Soares. Jefinho fazendo esse segundo homem, como ele tem feito nesses últimos dois jogos do Botafogo. Inclusive ele fez 2 gols, é o destaque do Botafogo nesse começo de temporada. Nítido, né? Também, porque ele também vem da temporada do Lyon, né? Ele é o jogador que tá em temporada ainda. Então ele provavelmente sairia bem desculpa, nesse começo de Campeonato Carioca. Cara, assim, na minha visão, é um jogo, volto a repetir, para a gente olhar mais os contratados, né? Os outros jogadores a gente já conhece, e continuar com essa formação de 3 aí, nessa linha de 3, mais devido, porque a gente não tem o lateral direito, né? Não ainda conseguimos fazer a mágica que o seu Mazu poderia ter feito de trazer um lateral direito, que a gente já está sendo lateral direito desde
desde novembro, quando a gente começou a barrar o Di Plácio, já sabia que o Di Plácio não ia voltar, e ele até agora não conseguiu trazer um lateral direito para poder o Botafogo até testar outro sistema de jogo na sua equipe. Mas como o Botafogo ainda não fechou o seu elenco, ainda faltam algumas peças aí, faltam peças que estão fazendo falta, que é a lateral direita. Eu acho que falta um cara para jogar ali no lugar do Eduardo, de repente até de titular. O Eduardo para mim não vem bem, apesar dele ter dado essa assistência aí do último jogo pro Jefinho contra o Bangu, mas para mim não vem rendendo e não rendeu no último jogo contra o Madureira. Ficou um jogo completamente escondido, e contra o Bangu o seu reserva, né, teoricamente, que seria o Diego Hernandes, nada fez no jogo. Então começa a complicar mais para o Botafogo esse sistema de meio campo, principalmente que o Marlon Freitas ainda não conseguiu dar um ritmo melhor, e a torcida está muito em cima dele. Então é mais um jogador que a gente está com problema no meio campo, devido a alguns fatores do ano passado que ficou ainda nas costas do Marlon Freitas. Tem dois meninos no meio campo, que é o Nilton e o Cauê. Então a gente não sabe mais ou menos qual vai ser o rendimento desses dois meninos. Então o Botafogo precisa para ontem começar a se mexer para contratar alguém para esse meio campo e para essa lateral direita, para a gente poder mudar um pouco esse sistema de jogo quando for preciso. Falando um pouco do Boa Vista, né, cara? Vamos dar aqui a escalação do Boa Vista, provável escalação do Boa Vista: André Luiz, Raul Cardoso, Sheldon, Misael e Alisson Vinícius, William Oliveira, Christopher e o eterno Eric Flores, né, que todo mundo já conhece, Matheus Alessandro, Matheus Lucas e Abner Vinícius, técnico Felipe Cândido, português. O jogo vai ser apitado por Alex Gomes Stefano, assistente Luiz Cláudio Regazzoni, Daniel do Espírito Santo Parro, o outro auxiliar desse jogo aí do Botafogo. Se você quiser assistir o jogo, esse jogo deve passar na Band, na Band Esporte e na Gold, o canal do YouTube, para quem quiser assistir o jogo do Botafogo, 9h30 da noite. Cara, voltando a falar do Botafogo a respeito de contratações, né, cara? Saiu agora à tarde aí, né, pelo GE, a informação que o Botafogo enviou uma proposta pro Wendel, né, cara? Jogador que joga no Zenit, um volante, bom volante, interessante. Os números deles é bem interessante no começo da temporada. Quer dizer, a princípio o que diz aqui é que o Zenit concorda com o empréstimo opção de compra, e nesse ponto não seria o problema. Segundo vem de lá, é que o técnico não queria liberar ele. É que o Botafogo sempre tem um problema, né, cara? Quando não é o time, é o técnico. Quando não é o técnico, é o avião, que a passagem não apareceu, é isso e aquilo, que o diretor não assinou o documento. Nada é fácil para o Botafogo em termos de contratação, e isso aí é visível comparado às outras aí que a gente ficou para trás aí, sabe? Essa do Manafá aí foi um papelão aí. Eu acredito que até na versão do Botafogo a respeito do acordo verbal, pelo menos, com o Granada, mas no final o Granada se dobrou para outro clube devido a valores. Então o Botafogo tem que aprender que tem que ser no preto e no branco, não é anunciar um jogador e daqui a pouco você não ter como garantir essa contratação somente com boca. Não deu. E outra, essa do Alan, que uns diziam que ele já tinha acertado contrato, baixos salariais, tempo de contrato, tudo direito, queria vir para o Rio de Janeiro, queria jogar no time de coração dele, do pai dele. Aí vem a versão do próprio Alan dizendo que está feliz no Al-Ahly, que quer continuar lá, que está esperando uma proposta de renovação para o Al-Ahly e deseja permanecer no time da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, lá no time dele lá, que ele é capitão, tem bons números, um bom volante, é querido lá. Mas aí a gente não entende de onde veio então a frase quero voltar, quero jogar no time de coração dele, do pai dele.
como depois ele vem e diz que está esperando uma renovação por parte do Aguada. Aí me passa uma coisa, ou passa para muitos também que têm comentado isso, parecia que ele trepou em cima do Botafogo para tentar alavancar uma eventual renovação de contrato com a Aguada, que termina agora em junho de 2024. E, cara, são vários assuntos que aí a gente começa a ficar muito preocupado com quem dirige essas coisas, que é o caso principal do seu Mazuco, que eu sou abertamente contra ele no Botafogo já há muito tempo. Para mim já deveria ter saído já desde a época dos problemas de técnico que nós tivemos, que acabou acarretando naquela palhaçada, aquela coisa patética do Botafogo ter perdido aquele título brasileiro do ano passado. Eu acho que é por aí, eu acho que o Mazuco não deveria estar mais no Botafogo, mas aí tem muito de que você olha para o Texo parece ser um cara que gosta de centralizar muitas coisas, aí parece que às vezes o Mazuco não tem nem voz, parece que ele é mais um cara, sim senhor, tudo certo, faça o que o senhor mandar, e é isso que passa às vezes que o Mazuco faz dentro do Botafogo. O Texo está numa fase, cara, complicada da empresa dele, que hoje ele tem 4 times, um na Inglaterra, um na Bélgica, um na França e um no Brasil. E o que passa é que os 4 times estão com dificuldade. Problemas com torcida. O Crystal Palace vem de uma derrota de 5-0 para o Arsenal. O Molenbeek teve paralisação de jogo devido ao protesto da torcida, sinalizadores, briga, jogo interrompido, problema também com o Texo, também, pessoal pedindo uma intervenção dele, alguma coisa que ele tenha que fazer, ele não fez. O Lyon a mesma coisa, e o Botafogo a mesma coisa. Cara, às vezes você querer abraçar o mundo com um braço curto, tu não vai conseguir abraçar, tu não vai fechar a tua mão lá do outro lado. Então eu acho que está na hora, de repente, sabe, do Texo parar e pensar para ver se realmente só ele sozinho ele vai conseguir tocar o mundo dele de futebol, que é difícil. Não é fácil, ele tem que estar aqui, ele tem que estar lá na Inglaterra, nem tanto na Inglaterra, mas tem que estar lá na Bélgica, tem que estar lá na França, tem que estar no Brasil. Acaba ficando difícil, entendeu? Eu acho que ele precisa ter um CEO de confiança, que entenda de futebol no Botafogo. Eu acho que a hora é essa, dele parar e ver, cara, não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso de alguém de confiança, cara, que me ajude a tocar, pelo menos, sabe, os times dele. Hoje eu quero ficar um tempo lá no Brasil, vou ficar no Brasil, você fica lá na França, e por aí vai, cara. O outro lá na Bélgica, cada um, sabe, um tempo em cada clube, senão ele não vai conseguir fazer rodar nenhum time desses aí que ele está aí com essa dificuldade. O Botafogo ano passado foi longe, ninguém esperava do Botafogo disputar o título, não, de um jeito que foi, tanto é que o Botafogo foi considerado favorito por todos os outros clubes, ninguém acredita como a gente perdeu, e foi um passo a mais na vida do Texo como dono de clube. Só que, cara, as coisas mudaram, aí era para chegar esse ano, depois desse papelão todo, meter o pé na porta, sabe, chamar a torcida de volta, a torcida tá afastada, a torcida tá com o pé atrás, você manda ela entrar, ela fica com medo, não entra, sabe, ele precisa fazer alguma coisa, cara, em termos de janela, o que vai chamar essa torcida vai ser contratações. O Botafogo precisa dessas últimas 5 contratações que o Botafogo precisa, ele precisa fazer um nome forte, um nome grande, sabe, que traga a torcida de volta, que abrace, sabe, principalmente, como foi ano passado, muitas crianças, sabe, família, cara, a gente precisa trazer de volta todo mundo pra cá, cara, entendeu? Então, essa é a minha visão de que está acontecendo no Botafogo, sabe, e às vezes o jogo de hoje fica em segundo plano, que a nossa cabeça está muito pensando no pré-Libertadores, pensando em contratações para fechar o elenco. É isso que às vezes a gente fica meio assim, mas eu acho que essa é a minha visão de tudo que está acontecendo no Botafogo aí. Espero que ele resolva isso aí até o final do mês aí, com algumas coisas aí apareça para o Botafogo, para a gente poder voltar a se unir, torcida, Botafogo, Texo, sabe, todo mundo junto como foi ano passado, para a gente tentar fazer um 24 melhor do que esse, porque no final não foi bom não.
tá? Então a gente está de olho aí. Espero que essa contratação do Wender aí feche aí para a gente poder ter um meio campo aí mais forte. É um cara joga numa equipe muito grande, que é o Zenit na Europa, um time muito conhecido, um time russo. Então seria uma boa chegada para o Botafogo para incorporar esse meio campo aí. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa de mais gente aí na lateral, precisamos mais de um zagueiro. Apesar de eu ter gostado muito do jogo do Basto contra o Bangu, foi uma grata surpresa o posicionamento dele. Ele, de repente, como homem de sobra, pode ser um excelente zagueiro para o Botafogo. E a gente não percebeu isso no passado, mas pode ser que perceba agora e ache um bom zagueiro aí, que ninguém joga 4 anos numa liga forte de titular, vem para cá e não sabe jogar. Mas parece que ele está se achando, fazendo a pré-temporada, e a gente pode achar, mas mesmo assim precisamos mais um zagueiro aí para ir para trás. Valeu, galera. Pulando um pouco, saindo um pouco, sair um pouco do jogo, mas é isso, é a minha visão de tudo que está acontecendo aí. Valeu? Mas hoje tem, não esqueça não, vamos dar um apoio lá ao Botafogo, 9h30, Botafogo e Boa Vista, direto de Bacaxá. Um joguinho bom de ver, campinho pesado, aquele campinho raiz, para relembrar os velhos jogos aí, quando o Campeonato Carioca era uma das melhores competições do Brasil, que ninguém queria deixar de vencer, ninguém queria deixar de ganhar. E eu peguei essa época aí, fui muitos jogos bons aí no Campeonato Estadual aí. Valeu, galera? 9h30, Botafogo e Boa Vista. Tamo lá, Cachorrada Alvinegra vai estar presente. Presente não, infelizmente lá não, mas presente na visão, para depois comentar o pós-jogo do Botafogo e Boa Vista a respeito dos nossos jogadores aí no começo do Campeonato Estadual dessa pré-temporada do Botafogo. Valeu, galera. Um abraço. Segue a gente lá, Cachorrada Alvinegra. Valeu, deixa o like. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus.